Glória a Deus, Deus seja louvado, a paz do Senhor Jesus para todo mundo. Estamos aqui mais uma semana trazendo a palavra do Senhor, mais um mês se iniciando o mês de outubro. Que Deus abençoe seu mês de outubro. Eu quero compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, a origem do pecado, que diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta a atrai e a seduz. Quando a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Só até aqui é uma palavra muito forte, e eu estive refletindo ontem nessa palavra e me lembrei de uma frase que eu assisti numa série bíblica que diz assim: se nós soubéssemos o que perderíamos com o pecado, pensaríamos várias vezes antes de cometê-lo. Se nós soubéssemos o que perderíamos com o pecado, pensaríamos muitas vezes antes de cometê-lo. Quando nós refletimos nessa passagem e nessa frase, nós achamos que nós perderíamos coisas materiais, que as portas começariam a se fechar para nós, que as oportunidades não viriam, que nós perderíamos a nossa salvação, perderíamos amigos, perderíamos riqueza. Mas o principal que Deus tocou no meu coração é que quando nós pecamos, cometemos algo errado, a principal coisa que nós perdemos é a nossa essência. Alguma coisa na nossa essência morre. Você pode ver que uma pessoa, quando ela tá em pecado, ela não é uma pessoa feliz. Ela é uma pessoa que está sempre perturbada, sempre desesperada, sempre angustiada. Qualquer coisa que você fala, a pessoa parece que tá até fugindo de alguém. Fica desesperada, fica olhando para os lados, assim, desesperada. Não tem um foco. Por quê? Porque ela está perturbada. A sua alma está perturbada. A sua carne foi satisfeita. Mas a sua alma, ela está angustiada, porque a nossa alma é conectada com Deus. Então, quando você faz algo para Deus, você está alimentando a sua alma. Quando você faz algo para se satisfazer, para alimentar os seus desejos, você está fazendo desejos da sua carne. Então aquela pessoa, ela fica angustiada, ela fica desesperada. Por quê? Porque um pedaço dela está se perdendo. Aquilo que ela amava esbanjar, que ela falava assim, não, isso eu nunca vou fazer. É justamente isso que ela faz. Por que eu falo isso? Porque todos nós pecamos. Não existe ninguém perfeito. Todos nós erramos. Todos nós cometemos um pecado. A diferença é como nós vamos nos comportar depois de praticar o pecado. Se você vai pedir perdão a Deus ou se você vai tentar consertar com as suas próprias mãos. Se você tenta consertar com as suas próprias mãos, você pode perceber que só vai virar um bolo de neve. Você vai se amontoar de problemas. Você vai tentar sair desse embaraço e vai se embaraçar mais ainda. Porque quando se envolve com coisas espirituais, quando você erra, você precisa pedir perdão a Deus e pedir para que Deus te ajude. Você precisa dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu me arrependo do que eu fiz. Me ajuda. Porque o ser humano não vai conseguir me perdoar 100%. Mas eu sei que o Senhor pode e eu sei que o Senhor vai me dar a estratégia para eu conseguir sair. Quando eu reflito nessa passagem, eu me lembro de Davi. Davi, quando ele adultera com Betseba, para você que não conhece a história, Betseba era uma mulher casada. E na época que Davi tem relações sexuais com ela, era para Davi estar na guerra. Era para Davi estar na guerra. Mas ele preferiu ficar no palácio, preferiu ficar descansando. Quando nós baixamos a guarda, quando nós deixamos a nossa casa vazia, tem aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Quando nós deixamos a nossa casa vazia, é a brecha que nós estamos dando para o inimigo entrar e fazer uma destruição. Davi fica em casa, olha Betseba ali da sacada dele tomando banho, chama Betseba, se deita com ela fica grávida
E ao invés dele pedir perdão a Deus e tentar consertar o erro dele, porque ele já estava pecando, ele já estava morrendo espiritualmente, não. O que ele faz? Ele manda o marido da Betseba ficar à frente da batalha, porque Davi era o rei, então ele podia mandar em tudo. Coloca o marido dela na frente de todo mundo, lá na frente da batalha, para o quê? Para que eles fossem o primeiro a morrer. Ele manda o general dele, fala para Joabe, coloca Urias na frente da batalha, para que ele morra logo. E é o que acontece. Urias morre. Só que junto com Urias não morre só ele, morre Davi também. Morre o propósito. Porque Davi ele se distancia de Deus. Toda vez que você peca, e ao invés de você pedir perdão a Deus, você continua errando várias e várias vezes, indo no embalo dos seus amigos, e seus amigos falam, deixa comigo que eu resolvo. Fica tranquilo, que essa bomba eu resolvo. E a pessoa confunde mais ainda você, te atrapalha mais ainda, te joga no lamaçal mais ainda. Você só vai se prejudicando, você se afasta do propósito. O propósito de Davi era guerrear por Deus. Era vencer batalhas, era ser um exemplo. Mas isso que ele faz com que ele se distancie de Deus. E não só ele morre, mas aquele espelho de homem que ele era para a família dele morre também. A família de Davi fica destruída. Os seus filhos não seguem os passos do pai. Porque os seus filhos viram um Davi forte e um Davi fraco. E as pessoas normalmente elas sempre vão ficar com o seu pior lado. Com o lado que você cai, com o lado que você é pecador, sendo que todos nós somos pecadores. Mas as pessoas não conseguem te perdoar 100%. Só Deus para te perdoar. Então fique com essa palavra. Você precisa olhar para si e falar, eu errei. E agora eu vou pedir perdão a Deus. Não existe ninguém santo, mas existe aqueles que buscam a santidade. Não existe ninguém santo, mas existe os que buscam a santidade. Fique com essa palavra e Deus te abençoe.